Bom dia, todo mundo que está ligado nesse canal, útil, bacana, interessante, do Telesaúde, aqui pela Faculdade de Medicina. Bom dia para todo mundo. Vamos ter uma aula interessante hoje, né? O tema é crianças com dificuldades de aprendizagem e que levam esse problema para as estratégias da família. Complicado, porém nem tanto. Difícil, porém nem tão impossível assim de ajudar. Imagino que o pessoal da saúde básica ou da saúde primária pode atender esses casos dentro das suas possibilidades. Por isso trouxe esse tema, porque tenho ouvido muitas queixas ou muitas reclamações, vamos dizer assim, de que a educação não consegue cumprir, né, a obrigação dela, obrigação entre aspas, de tomar conta dos seus alunos, e então essa instituição fica enviando para a saúde aquele pessoal que tem dificuldade de aprendizagem. Então há uma espécie de dúvida sobre de quem é o problema. De cara, nós esclarecemos, o problema é de todo mundo mesmo, de toda a sociedade mesmo. Por quê? Em se tratando de pessoas em desenvolvimento, criança, adolescente e jovem, né, o problema é de toda a sociedade. Não existe uma instituição especializada em bem apoiar pessoas em desenvolvimento a desenvolverem habilidades, a desenvolverem responsabilidades e a desenvolverem o seu modo de produção nesse país. Não há como, de jeito nenhum, né? O Drummond de Andrade tem um livro em que ele diz assim: amar se aprende amando. Se amar é uma habilidade, e eu creio que seja, é praticando-a que se vai amar melhor. E essa coisa de praticar uma habilidade envolve todo mundo. Os mais velhos com a sua compreensão e orientação, os parceiros com a sua paciência, compreensão e também orientação, e a escola, fundamentalmente, com o seu dever de instruir, apoiada pela saúde, porque há casos em que as dificuldades de aprendizagem estão muito ligadas à saúde. Dito isto, vamos em frente aqui no tema, né? Eu estou meio rouco hoje. Eu acho que eu estou com coronavírus. Eu estou rouco. Desculpa, gente, é brincadeira. O que é dificuldade de aprendizagem em crianças? Então vamos dar um panorama geral aqui no assunto. O Brasil não está bem classificado em educação entre centenas de países. Isso é conhecido de todos. O Brasil ocupa há muito tempo uma posição vergonhosa no ranking de nações que cuidam da educação, né? Porque historicamente a educação nunca foi um assunto, nunca foi um tema muito bem abordado, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, politicamente encarado. É um assunto entre outros. Países mais desenvolvidos, e a gente cita com muita frequência a Coreia do Sul, que transforma, sem falar na China, que transformaram a educação num assunto prioritário, tirando-o de uma agenda ordinária, colocando o assunto da educação numa agenda particular, numa agenda muito necessária e urgente. Esses países deram um salto de desenvolvimento, tanto em termos de organização social, quanto em termos de trabalho e pesquisa, falando em termos acadêmicos, né? Isso não é à toa. Quem investe muito e quem investe bem, quem trabalha bem, porque não é só investir, quem trabalha bem, quem encara de modo responsável e contínuo a educação,
costuma colher bons frutos. Todo mundo sabe disso, né? No segundo ponto, a gente coloca as maiores dificuldades estão em matérias como português. Olha, gente, linguagem. Linguagem é fácil. Linguagem é a marca de uma nação. Uma nação se constitui por sua língua. Língua faz parte da nação. E na língua, no português, porque a nossa linguagem, a nossa língua nacional é o português, nós estamos falhando feio. Então, estamos falhando feio em nacionalidade, né? Estamos aí com ênfases em instituições nacionais muito fortes, nem sabemos quais são elas, porque tá tudo globalizado. O que é nacional a gente não sabe muito bem, o que não é a gente também não sabe muito bem, mas uma coisa é clara e evidente: a língua é nacional. O brasileiro que se fala aqui constitui e configura a nacionalidade brasileira. Pois é aí, justamente nessa linguagem, no brasileiro, em termos de gramática, em termos de léxico, que nós estamos apanhando. Isso sem falar na matemática. Matemática, o que se faz sem a matemática no mundo? Eu não sei. Um aluno me disse certa vez: eu não consigo tirar boas notas em matemática porque eu nunca encarei matemática como coisa importante. Eu vou fazer direito. O que direito tem a ver com matemática? Como se cada matéria, para os alunos, visasse a uma atividade produtiva no futuro e não ao desenvolvimento de habilidades mentais necessárias para se viver, inclusive no nível existencial. Gente, quando nós falamos, metade do que dizemos não é preciso, ou mais da metade. O famoso poeta, afinado poeta Manuel de Barros, mato-grossense, lá do Pantanal, fez uma biografia. E na biografia ele dizia como título: só 10% é verdade. 90% então se deduz que é mentira, porque a linguagem é isso. A linguagem é imprecisa. Para que a produção do saber não evolua sobre bases imprecisas, nós temos o pensamento lógico-matemático. Não é só números, não, é um processo lógico a matemática. A matemática, então, garante que a nossa imprecisão de linguagem fique menor e nós possamos avançar em termos de pensamento de forma mais precisa, de forma mais interessante para todas as ciências, pois nós estamos muito mal em matemática, estamos mal em geografia. Olha, num país de dimensões continentais, com vários climas, até com diferentes fusos horários, nós estamos apanhando, né? Há pessoas que não sabem qual é a capital do Acre. E Acre é Brasil, né? E estamos apanhando em história. Então, as crianças estão com dificuldade em história. Agora, isso se deve, essa classificação, essa percepção, esse diagnóstico, a provas oficiais para verificação do nível de excelência no processo de ensino-aprendizagem de vários países. Então, os alunos de vários países vão até certos locais, fazem a sua prova, as suas provas são avaliadas e comparadas a uma extensão maior, a um número maior de outros desempenhos. Então, os países que mais se saem bem, os alunos desses países, vão sendo classificados de uma maneira mais interessante, e os que não se saem tão bem vão ficando para trás. O Brasil está muito atrás nestas coisas que acabamos de falar. Terceiro ponto, né, o quarto ponto, as dificuldades de aprendizagem de números, relação de grandezas, de escrever corretamente a gramática da língua, ou desenvolvimento do pensamento cognitivo,
esse que envolve memória, que envolve atenção, que envolve o desenvolvimento da linguagem. Esse pensamento, né, ele está, de certa maneira, tendo dificuldades, né? Talvez pela falta de compreensão que os alunos estão tendo do assunto, do tema. Leem e não compreendem. Leem o assunto, o tema, e não sabem discernir o que está se tratando ali. Prestam atenção no enunciado, no texto, no que for, e não conseguem distinguir bem o que está colocado ali, né? Quem é sujeito? Que ação é essa? Quais são os sujeitos? Quais são os objetivos? O que se pretende? Que palavra significa isso? Que palavra significa aquilo? Recebi no meu celular uma mensagem que dizia o seguinte: olhei em vários dicionários a palavra tal, não consegui entender nada. O senhor pode me dar uma luz? E é uma palavra muito simples. Então, a coisa é essa: lê e não entende, né? Então, a compreensão e descrição de fatos comuns da vida não estão sendo bem interpretados, porque existe uma deficiência de compreensão de leitura, de compreensão de fatos ligados à vida cotidiana. Olha só. Não? Aí está o problema, né? Vamos lá. Isso. Vamos imaginar causas. Colocamos aí pelo menos 4. Né? Vamos imaginar que a causa passa pelo processo ensino-aprendizagem. Nós sabemos que o processo ensino-aprendizagem se dá numa relação. Em psicanálise a gente fala de relação de transferência, mas se dá numa relação, num vínculo, num liame, num laço social, numa ligação. E em se falando em ligação, em união, nós estamos falando de afeto. Ora, se o processo ensino-aprendizagem, quem ensina e quem aprende, não estiver sendo assistido por afetos interessantes, por afetos especiais, por afetos que tornam aquele momento um momento distinguido dos outros, um momento melhor do que os outros, um momento de prazer, por exemplo, um momento de interrogação, de inquietação, por exemplo. Então, se esse processo de ensino de um professor e de aprendizagem de um aluno ou que for, não for revestido de afeto, não haverá liame, não haverá vínculo e não haverá aprendizagem. Porque o que o professor diz não terá importância, não será significativo para quem ouve, o aluno. Então, afeto é uma coisa que a gente coloca aí como uma das causas ou uma dos elementos a serem investigados. Segundo, no campo afetivo existem desordens familiares, laços sociais com problemas, a autoimagem da criança que com baixa autoestima, a criança não vai gostar de si o suficiente para poder ter uma ligação afetiva importante com quem ensina, né? Tudo isso é motivo de perturbação. Chama a atenção aqui para a questão da autoimagem. Imagine só um aluno que depois de receber sua nota vai constatar 3 coisas. Em primeiro lugar, que os seus medos se confirmaram. A nota está baixa. Ele tinha quase certeza e agora tem certeza, a nota é baixa. Segundo, a nota está em vermelho, cartão vermelho para ele. Olha, quando o juiz no campo de futebol dá cartão vermelho para um jogador, ele tem que sair. Cartão vermelho significa vai embora, vai fazer outra coisa. Cartão vermelho significa não prossiga, você está completamente errado,
não é isso. Pior, cartão vermelho significa desclassificação. Isso é terrível para a imagem de alguém. Seus medos se confirmaram, o fracasso aconteceu. O fracasso aconteceu em vermelho. O fracasso aconteceu diante de todos. O fracasso colocou em último lugar na escala social de importância da sua classe. Principalmente, o fracasso tem um ponto de interrogação enorme, que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, dessa matéria, dessa escola, depois disso. Não sei. O professor diz, estude mais, estude mais. Ele chega em casa, abre o livro, ou o caderno, ou o texto, seja lá o que for, lê e não entende nada. Se sente um palhaço, um idiota, um bobo, um burro. Aliás, eu peguei esse tempo, o castigo de quem não sabia a tabuada. Por exemplo, porque a gente não sabia por que 4 vezes 5 era 30, a gente não sabia de jeito nenhum, né? 4 vezes 5, 30. A gente não sabia por que aquilo não tinha dado certo e ficava com um orelha enorme, de burro, diante de todos. Isso quando não levava a palmatória. Eu sou do tempo da palmatória. Tem marcas na minha mão de palmatória, porque eu era muito burro. E tinha uma outra tortura, essa da Idade Média, que era colocar caroços de feijão no chão. O aluno, 7, 8 anos, se ajoelhava sobre esses caroços, ficava numa posição de crucificado, voltado para a parede. Quer dizer, tortura, porque não soube que 4 vezes 5 dando 30 não era bem aquilo. Porque ele sabe lá o que é 4 vezes, ele mal entende o que é 4. Pois é, a autoimagem, então, historicamente foi muito atingida, muito prejudicada, muito avariada, muito desestimulada, muito destruída, muito erodida, muito esvaziada. Olha só, não poupei vocabulário aqui, né? Então, uma criança com autoimagem destruída está sem condições de aprendizagem, porque não existe um sujeito lá suficientemente motivado para enfrentar o desafio de quebrar a sua inércia, acrescentando ao seu movimento de vida coisas novas, valorizadas, entre aspas. Veja só. Terceiro ponto, o ambiente familiar, social e escolar podem, de forma direta, impedir o desenvolvimento do pensamento como um todo. Vejam que eu comecei a aula dizendo que crianças, adolescentes e jovens são seres em desenvolvimento. São seres humanos, são falantes em desenvolvimento. E que isso quer dizer? Que existe um movimento de evolução, um processo de evolução. Mas isso não é como a grama, que cresce automaticamente, não é como o pé de caju, que vai com a chuva e com o sol, crescendo automaticamente. Esse processo de desenvolvimento, ao ser atingido por aquilo que a gente chama de traumas existenciais, pode parar. Alguém pode parar no tempo e no espaço em termos do seu desenvolvimento pessoal de habilidades. Ora, vocês já ouviram falar de adultos infantis. Eu conheço um rapaz que tem 32 anos e age afetivamente no campo sentimental, principalmente como se tivessem 5 anos de idade. Dia desses, uma mulher, esposa, portanto casada, me disse, eu não entendo, eu sou casada com o mesmo homem há 10 anos, 10 anos. Eu evolui muito, mas ele continua a criançona de sempre. Irresponsável, inconsequente,
deixa tudo por minha conta, as coisas sérias eu é que cuido, ele fica lá no bar dele bebendo a cervejinha dele, eu que me dane para cá e resolvo o problema com os nossos filhos, que são 3 e não são fáceis. Mas ele parece uma criança despreocupado, muito na dele, e o que está acontecendo não diz respeito a ele. Vai falar com a mãe de vocês que ela resolve. Ora, isso é infantilidade sim. Por quê? Alguma coisa deve ter acontecido e o desenvolvimento da habilidade ou de habilidades que envolvem responsabilidade de adultos não se desenvolveu. Alguém pode dizer, mas isso é falta de vergonha mesmo. Isso é um descabimento, isso é um mau caráter, esse é um psicopata, esse é um pirata. Esse cara está zombando da mulher dele, está usando a mulher dele e tome feminismo em cima. Pode não ser, né? Pode ser que o indivíduo tenha tido situações de impedimento no seu desenvolvimento, quer do caráter, quer da responsabilidade, quer de outras habilidades que de outra maneira teriam seguido um curso normal e a pessoa se tornado alguém responsável, consequente, produtiva, cooperativa, interessada. Então, desenvolvimento é uma questão séria, mas não é só uma questão ligada, por exemplo, à família. Não, a família cuida do desenvolvimento. Não, a escola também cuida. E quando não dá certo, quando há problemas, porque há problemas para toda parte, quem está me ouvindo agora pode imaginar que na sua família há problemas, uns maiores, outros menores, mas há problemas. Pois é, houve problemas no desenvolvimento, a saúde tem de entrar, a saúde tem de ajudar, tem que cooperar de uma maneira tal que se houver algum meio ao alcance de profissionais de saúde, lá da atenção primária, para que esse desenvolvimento prossiga, que isso seja feito. Uma criança que parou de desenvolver, por exemplo, cognitivamente, aos 5 anos, vai a um profissional de saúde, por exemplo, até da psicopedagogia, da fonoaudiologia, vai aos 7 anos e pode começar a desenvolver de novo. Porque parou de desenvolver não é uma coisa estanque, absolutamente estanque, que fica parada, não pode. Miguel, e o adulto também pode? Desde que ele tenha interesse. Agora, ao que sabemos, são pouquíssimos os adultos que têm interesse em desenvolver habilidades que não foram desenvolvidas e que se perderam na sua história, né? Tá. Quarto ponto, o parto mal assistido com prejuízos cerebrais. Um ponto. A violência doméstica, outro ponto. E muitas doenças podem impedir o desenvolvimento dos processos de aprendizagem. Por que eu digo parto mal assistido? Porque o parto que tem dificuldades na demora, por exemplo, de saída da criança, a criança vem à luz com demora. O que acontece com a criança dentro do útero se chama sofrimento fetal. Miguel, o que é isso? Sofrimento fetal intrauterino. É quando a placenta já rota vai se desprendendo da parede do útero, o sangue vai tendo dificuldade em passar da mãe para o bebê, a criança vai ficando sufocada sem o oxigênio que vem pelo sangue da mãe, e esse sufocamento, essa falta de oxigenação, que nós chamamos de hipóxia ou anóxia, vai causando prejuízos nas células cerebrais, podendo inclusive causar hemorragias nos ventrículos centrais. Olha só, às vezes até duplamente, nos dois lados do ventrículo.
Olha só que coisa. Então, no Brasil, o parto, principalmente no setor público, em muitos lugares, não em todos, claro, mas em muitos lugares, não é um parto cidadão. Não é um parto em que se respeite, né, a integridade da mãe e principalmente da criança que está nascendo, da criança. Então, essa criança nasceu chumbada, diz o médico ou a enfermeira. Por que chumbado? Porque demorou demais para nascer, ficou sufocado, nasceu azulzinha. Essa cianose, esse azulzinho do rosto, significa que o cérebro queimou. Partes dos cérebros estão queimadas, não vão funcionar, vai haver lesão cerebral desde o nascimento. O governo federal lançou um programa chamado Criança Feliz. O que é isso? É um programa de saúde destinado à estimulação precoce de quem teve anóxia ou hipóxia. Quem passou por sofrimento fetal tem direito a uma assistência médica, psicológica, de psicomotricidade, para que a estimulação precoce possa compensar os prejuízos do parto demorado com sofrimento fetal. Isso porque o senhor Jair Bolsonaro pode contar na sua história esse fato. A mãe dele diz que ele demorou muito a nascer, por isso o nome dele Messias. Então ele nasceu com grande sofrimento e certamente houve prejuízos na formação neurológica dele, na configuração neurológica, sistema nervoso central. Houve prejuízo. Por isso ele muito sensivelmente vai e coloca esse programa para ajudar meninos e meninas que, como ele, tiveram sofrimento fetal. E essa é uma boa medida, né? Uma ótima medida. De sorte que há prejuízos cerebrais quando o parto é mal assistido, quer dizer, demora muito e as pessoas não se importam como deveriam. A violência doméstica, diz que é outro tema e outro tema mesmo, é comprovadamente certo, garantido, que lares, que famílias violentas atrapalham, prejudicam e até interrompem o desenvolvimento psicossocial, neuronal dos seus filhos. Porque as brigas constantes, as discussões constantes e até os tapas trocados. Eu não gosto muito da música lá do Leonardo, Entre Tapas e Beijos. Quem vive entre tapas e beijos não deve criar filho. Não crie filho. Se você é do time tapas e beijos, não crie filho. Porque filho vê nos tapas uma ameaça de abandono, uma ameaça de desamparo, uma ameaça de solidão, uma ameaça de desamparo total diante do mundo, como disse, né? Então, a violência doméstica e a ameaça que ela encerra, que ela comunica, é tão traumática que pode interromper o desenvolvimento neuronal, psicossocial, somático de uma criança, né? Isso é certo, né? Por isso que eu coloco aí, né, violência doméstica. Outra coisa, muitas doenças, da varicela até, né, chegar a viroses que não se resolveram, febres muito altas, o tifo, né, e outras doenças. Um dia desse, encontrei uma adolescente com visíveis dificuldades de estudo e de fala e de pensamento. Então, nós pedimos uma ressonância. A ressonância veio, né, com um resultado meio chato, né? A maioria dos grandes vasos que assistem os hemisférios cerebrais estavam ou com desvio, ou com obstruções importantes, ou com disfunções, né, de sofrimento, com disfunções patológicas. Isso explicava a impossibilidade daquele jovem de 19 anos de aprender mais do que tinha aprendido. Olha só. Então,
Doenças também fazem isso, as mais diversas, das infecciosas aquelas que comprometem a anatomia, a fisiologia de órgãos, né? Principalmente o sistema nervoso central. Então, tá aí. Se estas causas que eu aqui descrevi, de fato fazem o que eu disse que fazem, e isso é verdade, então problemas de aprendizagem ligados ao desenvolvimento mal feito, mal acontecido, mal dirigido, mal assistido, isso é problema de saúde, sim. Nós podemos trabalhar com isso em termos de saúde. Ok? Vamos lá. Miguel, é possível intervenção? É, né? Em se tratando de estratégia de saúde da família, do seu NASF, é importante a formação de um laço afetivo de confiança para intervenções terapêuticas, né? Então, o NASF vai mexer com isso, a equipe de saúde da ESF vai mexer com isso. Então, pensa primeiramente lá no acolhimento, que o laço afetivo faz parte do tratamento, da condução do problema, faz parte do planejamento, né? Sem laço afetivo não há o que se fazer. Não é uma questão de receitar um remédio apenas. Não é questão só de dizer você tem isso, você tem aquilo, apenas. Ou não é questão de levar-se a coisa para o campo moral. Você é muito preguiçoso, você é muito lento, você é muito irresponsável. Isso é do campo religioso, acho, penso, né? E de muitas pessoas que vivem, que são os moralistas de plantão, que acham que todo o problema da humanidade é uma questão ligada à responsabilidade, à falta de vergonha. Não é isso. Não é isso. Para isso nós estudamos ciência e para isso nós praticamos ciência, né? Então, o laço afetivo é a pré-condição de nós avaliarmos uma situação com amor, com carinho, com acolhimento certo, bem feito, de tal maneira que a pessoa tenha liberdade de apresentar diante do clínico ou diante daquele que acolhe as suas preocupações, os seus temores, a questão do fracasso e tudo mais, né? Agora, vou lhes dizer uma coisa. Tem um escritor, ele é sociólogo, ele é psicólogo, ele é filósofo, se não me engano é o Frege, Robert Frege. O Frege diz que uma das coisas mais complicadas da vida é você ficar lutando, todo dia uma luta muito grande, para evitar aquilo que você está vendo lá na frente, que é o fracasso. Nós temos dificuldade de visualizar o sucesso. É preciso pensamento positivo, muita autoajuda, é preciso um time inteiro torcendo, vai ganhar, vai conseguir, porque nós mesmos não acreditamos muito no sucesso. Mas no fracasso, basta um gato preto passar na frente, basta passar debaixo de uma escada, basta alguém chegar falando coisas negativas, que o supersticioso vai pensar, estou fracassado, estou lascado, vou entrar pelo cano, porque nós facilmente visualizamos o fracasso diante de nós. Mas a sociedade moderna não admite isso. A sociedade moderna se orienta para o sucesso. Viver é ter sucesso. Estar bem é ter sucesso. Impressionar os outros é impressionar com seu sucesso. Então, a palavra da moda é sucesso. Aliás, sucesso também. Sucesso. Então, se a pessoa apresenta sucesso, então está tudo bem. Mas o fracasso está sempre posto. Como é que eu vou fazer para enfrentar o fracasso? Já que eu não sei tudo, não sou super-homem, não sou mulher maravilha, não sou alguém que se confie sempre 100%. Como é que eu vou fazer para enfrentar o fracasso? Essa é a razão da angústia do homem pós-moderno, do homem da atualidade, ser tão angustiado, ser tão ansioso, ser
tão preocupado, ser tão inseguro, né, quanto ao que vai fazer, aos seus sonhos, ao que deve realizar, porque o fracasso está posto e a pessoa não sabe se terá condições, competência pessoal de evitar, desviar o fracasso. Essa é uma das razões da angústia enorme que se vive hoje. Só para dizer um pouco dessas questões, né? No ponto 2, a intervenção em ambientes nocivos, que é coisa da saúde, da educação, etc., ao desenvolvimento das funções cognitivas e afetivas são necessárias. Então, alguém está em sofrimento existencial. Sua vida está valendo nada. Sua vida está um zero à esquerda. Sua vida está pobre de maré, maré de si. Então, fazer o quê? Essa pessoa, nesse sofrimento que é existencial, que é psicológico, deve ser, de alguma forma, alvo de intervenção, para que ele recupere pelo menos um mínimo das suas funções cognitivas, das suas funções afetivas, para que, sabendo mais e amando mais, aprendendo mais e querendo bem aos outros que estão à sua volta, ele possa se sentir melhor, mais distante do fracasso nosso de cada dia, vamos dizer assim, né? Então, ambientes nocivos. Nesses ambientes nocivos, desenvolvimento prejudicado. Qual é a providência? Intervenção. Isso é necessário. Por fim, as terapias individuais, as terapias de grupo, para a livre expressão do pensamento, do desenvolvimento da psicomotricidade através de jogos, de exercícios coletivos, individuais, etc., podem ajudar muito. Não tenham dúvida, movimentar o corpo em jogos, em exercícios, movimentar o corpo de maneira orientada, movimentar o corpo de tal maneira a ele se tornar um corpo flexível, um corpo resiliente, um corpo mais forte para enfrentar questões do dia a dia ajuda muito. Mais do que isso, numa reunião com um grupo de pessoas ou no encontro com uma pessoa que possa ajudar, a livre expressão do pensamento, a livre expressão do sentimento, a livre expressão do afeto chamado vergonha, do medo do fracasso, a livre expressão, o choro, a vergonha, o desabar, né? O estar ali desvalido diante de outra pessoa, abre uma porta, uma janela, abre um imenso espaço para que alguém que pode, com afeto, com acolhimento, com amor, com compreensão, sabendo que representa o fracasso na vida de alguém, né? Então tem que entrar com jeito e com muito respeito por essa porta aberta. Então, esse ato de entrar vai ajudar muito. Isso é hiper comprovado. Tá. O que eu tenho que fazer para isso, Miguel? O que se tem que fazer? Planejar o atendimento ao público com déficit de aprendizagem. Isso tem que ser planejado. Então, a unidade de estratégia de saúde da família, com o seu NASF, junto com a sua superintendência, junto com a sua coordenação, podem reconhecer isso como uma questão importante, né? Até porque muitos postos funcionam próximos de escolas públicas, né? Então, podem entrar, né, nesses problemas sim, né? Entendendo que o déficit de aprendizagem é esse atendimento é uma questão de planejamento. Deve-se planejar isso. Outra coisa, habilitar profissionais para identificação e intervenção nos casos mais críticos, né? Então, há casos mais críticos que as escolas referem e as escolas referindo esses casos mais críticos podem encaminhar para que o posto de saúde, para que a ESF, para que o NASF possam
orientar sobre alguma coisa, evitando exageros. Então, o aluno xingou o outro, manda para o posto de saúde. O aluno deu um chute na canela do outro, manda para o posto de saúde. O aluno está falando demais, manda para o posto de saúde. Não, isso é assunto da escola, de disciplina da escola, de pedagogia da escola, né? É assunto da escola. Mas 10 vezes, 2 vezes, 1 vez, 20 vezes reprovado numa matéria, aí não é assunto só de escola, né? Olha, eu estou pela 3ª vez repetindo o 5º ano. Aí não é assunto de escola, né? A saúde tem que intervir. Outra coisa, fazer parcerias com escolas mormente da rede pública, que depois dos profissionais habilitados, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Se eu vou trabalhar numa certa área, a minha coordenação tem que providenciar a habilitação profissional para que eu saiba o que fazer, inclusive com literatura, né? Então, uma vez a equipe habilitada com espaço separado e tudo mais, então vai entrar em parceria com escolas, estabelecendo os termos do envio do aluno, da aluna para o serviço de saúde pública, né? Isso é importante. Quarto, constituir metodologia de atenção integral às famílias disfuncionais. O que existe de famílias violentas nesse Brasil, nesse Goiás, nessa Goiânia, é uma coisa escandalosa. As pessoas violentíssimas nem percebem que estão violentas. Para elas é como tomar café, comer arroz com feijão, assistir Jornal Nacional. Não se sabem violentas. Um pai espancava um filho 2 vezes por semana de arrancar sangue. Perguntei, por que o senhor faz isso? Porque a gente tem que torcer o pepino de pequeno. Mas o senhor não está torcendo o pepino, o senhor está acabando com o pepino. Acabando? Não, ele aguenta muito mais. Eu, na idade dele, apanhava muito mais, estou aqui inteiro, saudável. Coisinha à toa. Mas seu garoto sangra. Escoriação à toa, coisinha à toa. A violência era tão frequente, tão grande e tão comum que nem sangrar a criança, né, sangrando, era importante. Olha só. Então, as famílias devem ser assistidas até para discernirem o que faz bem e o que faz mal, o que ajuda e o que desajuda, o que encaminha e o que desencaminha. Deve haver esse tipo de conscientização, que no fundo é uma educação social ampla, né? E por fim, providenciar o encaminhamento por parte das escolas dos alunos com tendência de abandono escolar. Escrevi errado aí, abandono escolar. Essa providência pode ajudar muito no abandono escolar, que no Brasil, especialmente no ensino médio, é um dos maiores do mundo. O indivíduo termina a remo mesmo. Ele não passa, ele é promovido de um ano para outro. Mas promovido porque ninguém aguenta mais. Então, ele é promovido até o 5º ano, 6º ano e vai embora. Outros ficam até o 9º ano e depois não querem saber mais de escola, principalmente homens. Vocês sabiam que entre 10 pessoas que têm transtorno mental, 7 são homens? Os homens adoecem mentalmente 70% vezes mais que as mulheres. As mulheres, porque são um sexo forte, né? Elas têm 7 vezes menos tendências de adoecerem mentalmente do que os homens. Ora, se o abandono escolar, né, foi praticado por um pré-adolescente, por uma adolescente ou por que for, né, então isso deve ser comunicado, esse assunto ser tratado com prioridade. Abandono escolar é coisa séria, é sintoma de que algo sério aconteceu com a saúde mental ou física daquele adolescente, daquela criança, não é? É por aí.
inclusive e principalmente porque o governo, acho que ainda tem isso, né? O governo achava que a obrigação oficial era garantir o fundamental. O ensino médio não era tão importante. O ensino médio era e é alguma coisa que se pode abrir mão, que a nação não exige. Ensino médio, gente, estão fazendo isso com faculdade, mas já faziam antes com o ensino médio. Compareci alguns anos atrás num debate amplo na Universidade Federal, né, para discutirmos sobre a utilidade do ensino médio. E a resposta geral foi uma só. O ensino médio só serve para uma coisa, preparar para o vestibular, não serve para mais nada. O que eu discordei veementemente, dizendo que o ensino médio teria que ser revisto, porque existe uma vida a ser vivida e o ensino médio pode contribuir muito para essa vida. Agora, se a vida for passar no vestibular e entrar na faculdade, então essa vida é muito pobre. Essa vida é indigna. Essa vida merece ser esquecida. Vida não é passar no vestibular e usar o ensino médio para isso. A vida é mais ampla, mais importante, há que se viver com dignidade em todas as suas fases. O ensino médio é para contribuir para a vida. É claro que envolve passar no vestibular, se essa é a intenção, o objetivo do aluno, mas é para muito mais do que isso. Olha, eu vi um estudo feito, né, sobre a população de pessoas formadas na faculdade e o desvio de função em alguns cursos é de quase 100%. Um dos maiores, acreditem, engenharia. Outro grande, que tem um desvio tremendo de caminho, né? É o direito. Formou-se para a prática do direito, para ser um operador do direito e está vendendo sanduíche na praça. Mas isso é uma nação subdesenvolvida. É mesmo, mas a gente tem que lutar contra isso. Agora, desconsiderando, minimizando, deixando para lá a importância do ensino médio e até incentivando os alunos a abandonarem a escola depois do fundamental, é uma vergonha. De sorte que compete a todos nós, cuidarmos, né, do coração de estudante, como disse o Milton Nascimento e o Brant, né, coração de estudante, né, há de se cuidar do broto, há de se cuidar da vida, tomar conta da esperança, diz a música tão linda no tempo da transição da ditadura para o regime democrático. Sugestão: façam do problema da aprendizagem uma questão de saúde pública também. É um problema da educação, contudo, isolada, esta educação não terá sucesso algum. Ok? Tudo bem. Terminamos assim a nossa exposição. Se houver algum tipo de manifestação, né, hoje é difícil, porque nós estamos em muitos lugares, em muitas escolas, em muitos postos de saúde, estamos de recesso por causa do coronavírus. Mas, de qualquer forma, né, estamos aqui. Se alguém estiver de plantão, porque essa aula será vista depois, que ela fica gravada, né? Mas se alguém estiver no plantão assistindo e quiser algum tipo de esclarecimento que eu possa dar, né, estou aqui à disposição. Grande abraço a todos, um bom dia e vamos passar por essa crise de saúde. Não tem problema não. Viva a escola, viva a educação, viva a saúde pública, viva a estratégia da família com seus NASFs, viva essa gente brasileira bonita e boa que trabalha a custo de quase nada, mas trabalha por ideal e com o coração. Grande abraço.